Diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia, e face a determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Algumas palavras bem colocadas e serão suficientes para desmascarar mandatários inescrupulosos e indivíduos subservientes de conduta vil. Quase todas as pessoas do círculo onde eles se movimentam conhecem-lhes as falhas. Não obstante, sorriem com falsa anuência em relação à sua forma de viver, quase os detestando. Tu, que procuras ser honesto contigo mesmo e com o teu próximo, ficas magoado, desejoso de te referires às deficiências que caracterizam essas pessoas e esses fatos. Este procedimento em nada ajudará aos criticados, que se irritarão, carregando-se de ódio contra ti e passando a perseguir-te, piorando a própria situação. A crítica ácida, inspirada pela revolta ou pelo ressentimento, não contribui para a mudança delas ou das ocorrências examinadas. Ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. A palavra gentil de ajuda e de esclarecimento produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. A força da retidão se expressa pela conduta muito mais do que através das palavras. Evita a crítica, forma sutil de vingança e não raro de despeito sórdido. A tua vida deve tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheios. Casimiro era bom pai, e pai sempre é o companheiro, né? Que trabalha todo dia para cavar o dinheiro. Para que tanta moeda? Ouço a pergunta assim, rasa. Não respondo. Pai é sempre o grande esteio da casa. É a compra em supermercado, levando o carro de mão. É a conta da leiteria, da luz, do gás e do pão. É a despesa no colégio de 4 filhos pequenos, o preço da condução sempre mais, nunca de menos. É o pagamento ao dentista, é a grana da costureira, o preço das aulas extras, a criançada matreira. É a prestação em aumento do pequenino lugar, que ele conserva a família na bênção do próprio lar. É a cobrança da farmácia, das encomendas do mês, o pobre em sabendo quanto coça a cabeça outra vez. É a verba particular que deve trazer em mão para os frequentes concertos da velha televisão. É o cobre ao cabeleireiro, a conta do eletricista, as notas do verdureiro com pagamentos à vista. Casimiro chega em casa, cansado, suor na testa. Trabalhara no domingo, mas achou o lar em festa. Encontrou seus velhos pais, entre vizinhos em bando, a esposa, o bolo mais rico e a meninada cantando. Sem graça, saudou a todos, e ao encostar-se na mesa, o pobre viu a festa, meditava na despesa. Os 4 filhos cantavam,
Todo pai tem seu dia. Viva o papai sempre amigo e viva a nossa alegria. Viva o papai sempre amado e viva o nosso vovô. Mas a pensar em despesas, Casimiro desmaiou. Meu filho, compreendemos sim. Atiramos-te cedo à luta, sem considerar-te a mentalidade em reformulação. Quantas vezes tua mãe e eu te entregamos a mãos mercenárias e quase sempre responsáveis, quando despontavas do berço à vista dos imperativos de relacionamento social. Noutras ocasiões, assim procedíamos de modo a desfrutarmos sozinhos as horas feriadas que nos surgissem a título de refazimento ou distração. E em regressando a casa, nunca te perguntamos pelo que viste ou ouviste, a fim de estabelecermos contigo um diálogo adequado para que se te pacificasse o espírito inquieto à frente da vida. Enviamos-te à escola, no entanto, para falar a verdade, não expressávamos interesse permanente por teu currículo de lições. E quando nos apresentavas certos assuntos colhidos involuntariamente à margem do ensino, frequentemente dávamos de ombros, julgando-te a conversação demasiado infantil, afastando-nos sob pretexto de serviço urgente. Largamos-te as impressões alheias, nem sempre as mais construtivas, de maneira a nos encasularmos no ócio doméstico. Quiseste associar-nos às tuas companhias e leituras, caminhadas e afetos, mas via de regra, recusamos-te o convite com a desculpa de fazer dinheiro ou mobilizar providências para sustentar-te, qual se fosses um peso em nossa economia, ao invés de abençoada luz do nosso amor. Distanciamo-nos de ti e deixamo-te a só, impensadamente é verdade. Achávamo-nos como que anestesiados pela obsessão de ganho para excessivo reconforto, incapazes de oferecer-te cobertura nos domínios do coração. A morte, entretanto, apareceu quando nem havíamos começado a pensar convenientemente na vida, a transferir-nos de plano, e hoje vemos-te em perigo, espiritualmente desprotegido, cansado, desiludido, enredado em desequilíbrio e doença. Somente agora reconhecemos o quanto te amamos. Unicamente agora notamos que não teremos futuro sem ti. E porque nada conseguimos realizar de bom sem amor, ante a necessidade de nossa reintegração nos interesses e aspirações uns dos outros, abeiramo-nos com humildade do caminho em que segues hoje, tão longe de nós, para dizer-te simplesmente: considera o nosso engano e perdoa-nos, meu filho. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado.
Alegria imensa por mais este encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Em toda a natureza observa-se um balé síncrono de partes que se unem na formação de terceiros em obediência à lei de reprodução que vige incondicionalmente. Nesse particular, observa-se a partir do reino animal um comportamento curioso, posto que além de transferir parte de si por intermédio do outro, alguns personagens ocupam espaços importantes para que o novo ser seja viável, protegendo, alimentando, como forma de assegurar a vida sem percalços. No reino hominal, esse papel protetor, coletor e de sobrevivência coube a um dos parceiros da relação, que, transformado pelo tempo e pela cultura, ainda permanece em papel de destaque na viabilidade da vida da prole por ele gerada. Para falarmos sobre isso, em homenagem aos abnegados seres que participaram das nossas vindas até aqui, falaremos dos pais. Nas antigas escrituras, em um período que vai de 2000 a 1200 anos antes da chamada era cristã, sobretudo na região da Palestina, Canaã, eram consignadas as tradições dos povos guiados por indivíduos, estatuídos por Deus para conduzirem aqueles que se encontravam sob a sua guarda. A esses era atribuída a alcunha de pais da nação, dando por isso o nome a esse período de período patriarcal. Como regra geral, esses eleitos eram os que possuíam o poder de guiar, criar normas e leis, sendo pontos centrais em aquelas civilizações. A era patriarcal recebe tal nome pelo fato de a organização dos hebreus estar fundada em torno de patriarcas, isso é, líderes das grandes famílias, que reuniam funções diversas como a de chefe militar, sacerdote e líder político. Os mais importantes patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, quando se formam as 12 tribos. É nessa fase que se forma e consolidam as principais características do povo hebreu. Com o passar do tempo, o sistema familiar estruturou-se em um novo modelo hierárquico em menor escala, em cuja primazia estavam os pais ou patriarcas, figuras sob as quais se encontravam os demais personagens daquelas agremiações. A partir daí, em conformidade com a participação da figura do pai na família, foram estabelecidos os chamados períodos da paternidade, sendo o período patriarcal vigendo entre 1620 a 1800, o da paternidade moderna, que vai dos anos 1800 a 1970, e ainda o que vige aos dias atuais, que é chamado de período da paternidade andrógena, em que a figura do pátrio poder é dissolvida em uma relação de igualdade de responsabilidades do pai e da mãe. Atualizando os conceitos, a legislação brasileira, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, substituiu a expressão pátrio-poder por poder familiar, vez que o antigo termo remontava ao direito romano, pater potestas, o direito absoluto e ilimitado conferido ao chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. Importante salientar que o Código Civil de 1916 estabelecia o pátrio poder ao marido, sendo ele o chefe da sociedade conjugal. Dessa forma, a mulher somente poderia exercer chefia da sociedade conjugal após a falta ou impedimento do marido. Acrescenta-se ainda que a viúva não poderia se casar, pois caso contrário perderia o pátrio poder sobre os filhos, até que enviuvasse novamente. Vale lembrar que desde a Constituição de 1988, o artigo 226, parágrafo 5º, já estava assegurado que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. No reino animal, a progênie é lançada à vida com certos determinismos comportamentais, adrede programados, com os quais interagem com o mundo sem maiores complicações. As pequenas tartarugas que saem dos ovos sem assistência dos seus pais é algo comum entre os infra-humanos. Contudo, no reino dos seres humanos, o processo é diferente, caracterizado por especial atenção, sobretudo quanto os pais na evolução dos filhos. Sabemos o papel importantíssimo das mães na alimentação, no afeto, na segurança, na própria vida do seu bebê. Mas dada a complexidade do sistema psíquico-emocional dos seres humanos, a construção desses indivíduos como entidades autônomas, funcionais,
prontas para cumprirem seus respectivos destinos, passa pela participação efetiva desses dois elementos, pai e mãe. Não somente no ato da procriação, mas sobretudo nas fases iniciais da vida doente, porquanto o papel de cada um desses personagens vai executar uma função específica, que representará como resultado a perfeita integração desse ser na realidade objetiva, nas relações sociais e na autoestima, pontos fundamentais para a realização existencial. Pesquisadores afirmam que a ausência do pai pode comprometer a saúde da criança. Também revelam que a presença da figura paterna ajuda a afastar problemas como a obesidade e uma série de outros transtornos psicológicos. Freud, em seu trabalho Leonardo da Vinci, uma lembrança da sua infância, afirma: na maioria dos seres humanos, tanto hoje como nos tempos primitivos, a necessidade de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que seu mundo desmorona se essa autoridade é ameaçada. Para Arminda Alberasturi, a primeira psicanalista argentina, o pai representa a possibilidade do equilíbrio pensado como regulador da capacidade da criança investir no mundo real. O vazio promovido pela ausência do pai, segundo Jorge Luiz Ferrari, é formado pela noção das crianças de não serem amadas pelo genitor que está ausente, como uma grande desvalorização de si mesmas em consequência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa por a criança se achar má, por acreditar haver provocado a separação entre os pais, se esse for o caso, e até por ter nascido. A criança pensa ser má também por ter sido deixada. Entende-se dessa forma que no processo da reencarnação, quando um espírito é atraído por uma constelação familiar, tal fenômeno não se deu por acaso, por mera casualidade, mas por propósitos bem definidos e em conformidade com a lei do progresso. Assim, a figura paterna não se reduz a mero fornecedor de genes e provedor de recursos materiais, mas como papel igualmente missionário na condução daquele que chega na condição de filho aos seus objetivos aos quais se vinculou antes de encarnar. Pais fora da cultura austera que lhes impunha distanciamento são dispensadores de amor, compreensão, amizade e, sobretudo, exemplo de vida virtuosa e eivada de diretrizes para o bem. Seu esforço na lida diária soa qual canora canção aos ouvidos dos filhos, que crescem e se sinuam para a vida sob os auspiciosos versos escritos sobre sorrisos e lágrimas dos seus genitores. Entretanto, às vezes, por condições que somente a boa providência divina pode explicar, somos apresentados a professores exigentes, difíceis, os quais, por sua vez, são portadores de profundas marcas de seu passado que hoje cobram pesado preço. Nesses casos, recorramos às sábias leis do universo, posto que, mesmo com todas as limitações, foram esses os indivíduos que se dignaram a nos trazer a vida, para que pudéssemos dar passos para além de onde nos encontrávamos. O Espírito Emmanuel, em uma página memorável do livro Encontro Marcado, diz que os pais nem sempre surgem como sendo personalidades adequadas aos nossos desejos. E continua o benfeitor: se te encontras à frente de pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros. E lembra-te de certa mulher, jovem e bela, que esqueceu de si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma para que pudesses viver. Considera que eles se reuniam obedecendo aos desígnios de Deus, a fim de que viesses ao mundo. E se não puderam ser felizes como esperavam, ou se as provações da existência os tornaram assim, quando estiveres a ponto de censurá-los, pensa na alegria e no amor com que eles dois rogaram a Deus te abençoasse quando nasceste, e em silêncio pede também a Deus que os abençoe. Não é porque ele é meu pai que eu escrevi esta canção.
fiz bem mais pela beleza de um senhor com uma grandeza além da imaginação. Não é porque ele é meu pai que eu exalto tanto assim. É que pela minha idade esse anjo de bondade ainda cuida bem de mim, me aconselha a todo instante, me dá carinho, dá amor. Ele é um raro diamante de indiscutível valor. É meu amigo do peito e eu tenho orgulho de falar. Esse homem tão direito, diplomado em respeito, é um exemplo em nosso lar. Não é porque ele é meu pai que eu escrevi esses versos, é que ele se sobressai entre os pais do universo. Queria ser mais que um poeta nessa rima que se encerra, e essa canção ser um troféu, pois pra mim é Deus no céu e o meu pai aqui na terra. Nem sempre surgem como sendo personalidades adequadas aos nossos desejos aqueles que a vida nos oferece por pais na estância física. Seriam eles maus ou diferentes porque não nos entendem de pronto os ideais? Numa interrogativa dessa natureza, toda vez que estivermos na posição de filhos, é possível devamos formular semelhante questão ao inverso. Habitualmente julgamos nossos pais humanos quando a razão começa a amadurecer no galho florido de nossos primeiros sonhos da mocidade. Sobretudo, pretendemos medir-lhes as supostas deficiências depois de passados mais de 20 ou 30 anos sobre os dias semiconscientes de nossa infância. Se não concordam com as nossas opiniões, frequentemente apontamo-los por espíritos passadistas ou intolerantes. Nessa conceituação apressada, porém, esquecemo-nos de que eles carregam na alma as cicatrizes profundas dos golpes que receberam no caminho da experiência. Quantas vezes por nossa causa, e por isso mesmo, nem sempre lhes será possível colocar os ouvidos ao nível em que se nos situa a palavra. Fácil considerá-los desorientados, quando não estejam de acordo com os preceitos que aceitamos como sendo os mais justos. Entretanto, a distância enorme de tempo que existe entre a hora de nossa análise e a hora do berço não nos permite saber quantos problemas e quanto fel amargaram, até que adotassem padrões individuais de conduta, diversos daqueles consagrados para a vida na terra. Muito simples categorizá-los à conta de intransigentes quando nos reprovam os pontos de vista. Contudo, raramente estamos nas condições precisas para avaliar as crises que suportaram, a fim de que tentações e desequilíbrios não arrasassem o lar que nos serve de apoio e ninho. Se te encontras à frente de pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros. E lembra-te de certa mulher, jovem e bela, que olvidou a si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma, para que pudesses viver.
Considera que eles se reuniram, obedecendo aos desígnios de Deus, a fim de que viesses ao mundo, e se não puderam ser felizes como esperavam, ou se as provações da existência os tornaram assim, quando estiveres a ponto de censurá-los, pensa na alegria e no amor com que eles dois rogaram a Deus te abençoasse quando nasceste. E em silêncio, pede também a Deus que os abençoe. O caminho do Mestre é a cruz erguida, em pedregulhos, sombras e amargores, coroada de espinhos redentores, no escuro topo de áspera subida. Não receis, porém, filha querida, não te prendas no mundo a vãos favores. No madeiro de lágrimas das dores, conquistarás os dons da eterna vida. Por mais cansada, não te desanimes. Segue teus sonhos puros e sublimes, arrimando-te à fé que nos socorre. Embora a noite e a névoa, crê e avança. Sob as asas ditosas da esperança, alcançarás o amor que nunca morre. Na sala oval onde se reuniam os mentores do trabalho da manhã, estavam os novos profitentes às importantes missões que a partir dali teriam curso. Tratava-se de trabalho de alto valor, sobretudo aos habitantes do planeta Terra que estertoravam em súplicas e gemidos os sinais da degradação moral. Praxedes observava os movimentos, enquanto, absorto em pensamentos, fez um retrospecto íntimo das memórias mais caras que guardava em o coração. Viu-se além daquele espaço andrajoso, carregando esfaimado corpo, exulcerado em pútridas lacerações. Os olhos fixos em uma lei não alcançável expandia o passar das horas em um martírio que parecia infinito, premindo aquele coração qual peça maleável sob poderosa prensa. A dor já se alastrava por anos a fio, deixando-o à beira da loucura, tal a sorte dos sofrimentos impingidos. Mas aquela manhã, por um gesto impensável há tempos atrás, tudo mudou. Despertar em meio àquele misto de pocilga e lar, para mais um dia de desafiadora superação, quando lhe ocorreu fazer algo que não pensara em outros momentos de igual aflição. Colocou suas mãos justapostas, ajoelhou-se em gesto de sublime humildade e orou. Não sabia o que pedir, posto que o mínimo já seria impensável graça. Então simplesmente agradeceu. A princípio estranhou as palavras que lhes invadiam a boca, as quais pareciam brotar de fonte desconhecida. Porém, dada a energia balsamizante que emanavam, permitiu-as fluir sem detença. Nesse instante, qual mirífica luz apareceu-lhe uma entidade em cujo semblante apresentava silenciosa todos os sinônimos da paz. Praxedes, tua hora é chegada. Vim trazer-lhe a novidade, posto que as provas a que experimentas não mais surtem os efeitos desejados em tua alma. És, portanto, requisitado para novas orientações. Praxedes não entendia as palavras da veneranda entidade, posto que em pranto sequer conseguia balbuciar qualquer argumento. Não entendia a força daquela experiência, uma vez que se esquecera de todas as etapas precedentes a esta, e por esse motivo não lhe fora dado um motivo pelo qual pudesse passar por tal experiência. A entidade, vendo-o confuso, deu-lhe algo que pudesse animar seus pensamentos. Praxedes, experimentas as forças das expiações dolorosas, as quais tomou por castigo imposto por inclemente Criador. Entretanto, desconheces os caminhos mediante os quais chegou a semelhante circunstância. Em vias pregressas, abandonaste por orgulho aqueles que batiam as portas das faustosas residências que habitavas. Migalhas de pão caídas das generosas mesas em que tu te sentaste foram varridas ao lixo sob os olhos ansiosos dos famintos que te observavam ao longe.
As chagas para as quais possuístes vasto cabedal de providências eram ignoradas, tomadas por castigo ou por diminuta condição dos vossos irmãos perante a vida. Arrebatado da solidão em que te clausuraste, foste convidado a uma vida desprovida de proteções materiais, para que pudesses compreender o valor da vida e do quanto necessitamos uns dos outros para o nosso desenvolvimento. Resta lembrá-lo que tal prova foi requisitada por tu mesmo após exaustivo estudo nos planos espirituais, visando libertá-lo da culpa que carregava qual pesada corrente atada aos teus pés. Seguirá comigo para novos entendimentos e, por certo, compreenderás a extensão dos teus aprendizados. Praxedes fechou os olhos em sinal de anuência plena, deixando-se tomar pela sensação de vazio vital que o preencheu. De repente, o corpo começou a falhar, e não demorou muito para que estivesse fora daqueles despojos desajeitados, podendo caminhar livre com a presença do irmão iluminado. A chegada de Praxedes no mundo espiritual ensejou o período de refazimento de forças, posto que fora a sua encarnação por demais penosa e dorida, exaurindo as forças mentais requeridas naquele lugar. Para tanto, acomodou-se em ambiente apropriado, dotado de equipamentos e técnicas próprias às providências requeridas. Passados alguns dias, retornou à sala em que agora se encontrava, despertando como de um sonho, por conta do início da fala do venerável instrutor. Acomodou-se em sinal de atenção, ouvindo cada palavra daquela entidade, qual saboroso e nutritivo alimento, denotando em seus olhos satisfação plena, tal o especial brilho que emanavam. Fim da preleção, Praxedes acomodou-se em poltrona ao lado do instrutor, o qual reservara aquele espaço para as consultas particulares, com foco em novas atribuições aos candidatos às novas aventuras carnais. Praxedes, percebemos que terminaste a tua dura existência dando provas irrefutáveis da vossa resiliência, denotando grau avançado de compreensão e fé diante da vida. Entretanto, ainda faltam os burilamentos sem os quais a vossa compreensão e liberdade carecem de fundamentos. Faz-se necessário o seu retorno à terra, pelo que indagamos a vossa consciência sobre qual seria a prova a qual gostarias que vos submetêssemos, imaginando o teu retorno luminoso às esferas celestiais. Praxedes parou, pensou em tudo que lhe ocorrera em vidas precedentes. Pensou no egoísmo, no tanto que abandonou seus irmãos na senda dos sofrimentos e, sem pensar nenhum momento, afirmou: Senhor, desejo ser um homem da fé. Quero adentrar em mosteiro de severo e lúgubre aspecto, dedicando a minha vida às orações e à assistência aos desvalidos do mundo. Dá-me uma experiência qual dos verdadeiros mártires que imolaram seus corpos em nome da caridade silenciosa e austera. O instrutor parou diante de pesada demanda, afinal era por demais auspicioso aquele projeto e Praxedes poderia até ter os predicados necessários à sua realização. Porém, algo fê-lo parar e refletir ante os ajustes pertinentes. Praxedes, imaginamos que somos capazes de atravessar as zonas sombrias com a força que carregamos em nossos pensamentos. Por certo, a fé é poderosa energia que propele os seres às mais audaciosas aventuras. Entretanto, descartas que na posição de homem da fé estarás imbuído de mandato para além da sua pessoa. Serás um bispo, um monge ou coisa equivalente, cuja titulação lhe precederá a chegada, reforçando ainda resquícios da vaidade adormecida em seu mundo íntimo, certamente verdugos a lhes rondarem os passos. Entretanto, entendemos a vossa intenção e, para tanto, reformularemos o vosso pedido. Serás devotado servidor da humanidade. Contudo, não terás os títulos ou as fardas. As tuas credenciais serão o teu agir, e o teu agir será silencioso como as noites frias de inverno e quente como o mais poderoso sol. Em teu coração aprenderás a amar, dedicando a tua vida inteira às almas que lhe serão confiadas. Para ti não haverá dia ou noite, não haverá cansaço. Em teus olhos as rugas serão tuas medalhas e as mãos calejadas o mapa que indicam que está no rumo certo dos vossos compromissos. Serás por vezes menoscabado, humilhado, apequenado pela incompreensão,
Mas a sensação do dever cumprido deve fazer das tuas respostas hinos ao amor despretensioso e sincero. Acolherás tantos quantos achares pelo caminho, com o mesmo devotado zelo, e espargirás amor e carinho, qual flor a cada espinho que receberes em retributo aos vossos atos. Se conseguires manter-se firme nos ideais do amor e dedicação sem desfalecimentos, sairás vencedor em mais este desafio. Praxedes, percebendo que tais atribuições extrapolavam as mais austeras situações imaginadas em seus pensamentos iniciais, redarguiu: Senhor, serei por acaso um santo? O instrutor, sorrindo, aprumou-se em sinal de respeito e respondeu: Não, serás apenas um pai. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Tô com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que é que o céu é azul. Me explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não me entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo.
São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Filho meu, não te canses de subir em demanda dos cumes de ascensão, na grandeza imortal do amor cristão que nasceu com Jesus para servir. Cumpre o doce dever de repartir o dom da paz e da consolação, santificando o título de irmão na vanguarda celeste do porvir. Não te prendas ao mal torvo e revel, que espalha angústia e lama, lodo e fel. Na sementeira lúcida do bem, glorifica a bondade embora a cruz, e encontrarás o reino de Jesus, que refugie ditoso mais além. Meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. Vi perfeitamente quando o velhinho se aproximou para servir-te. Trazia um coração amoroso e atento que não soubestes compreender. Desde uma ordem em que o pobrezinho não ouvia tão bem quando desejavas naquele momento. Repetiste-a e porque novamente te perguntasse qualquer coisa, proferistes palavras feias que lhe feriram as fibras mais íntimas. Como foste injusto! Quando nasceste, o antigo servidor, ele já vencera muitos invernos e servira a muita gente. Enfraqueceram-se-lhes os ouvidos diante de todas as imperiosas determinações alheias. Nunca refletiste na neblina que lhe enevou ao olhar? Adquiriu-a trabalhando à noite enquanto você dormias. E dormias de maneira despreocupada. Sabe, neste momento, por que ele traz as pernas trêmulas? Ele devorou muitas léguas a pé, solucionando problemas dos outros. Irrita-te quando ele se demora a se movimentar a teu mando. Contudo, exiges o automóvel para a viagem a 2 quilômetros. Em muitas ocasiões, queixa-te contra ele. E relaxado, tu dizes aos teus olhos: ele tem as mãos descuidadas e traz nas roupas não muita limpeza. Entretanto, nunca imaginaste que o apagado servidor jamais encontrou oportunidades iguais às que tu recebestes. Além disso, não lhe ofereces o ensinamento amigo e nem tempo para cogitar das próprias necessidades espirituais. Reclamas longos dias para examinar pequenina questão referente ao teu bem-estar. Todavia, não lhe consagras nem mesmo 1 hora por semana, ajudando-o a refletir. Respondes enfadado quando o velho companheiro te pede alguns níqueis, mas não vacilas em despender pequenas fortunas
noturnas com amigos ociosos, em noitadas alegres, nas quais te mergulhas em fantasioso contentamento. Interrogas, ingrato: que fizeste do dinheiro que eu te dei? Esqueces que o servo, de fronte enrugada, não dispõe de tempo nem de recursos para calcular com exatidão os processos de ganhar além do necessário e não conseguiu ensejo de ilustrar o raciocínio com o refinamento que caracteriza o teu? Ah, meu filho, quando a impaciência te visita o espírito, recorda que o monstro da ira, indesejável, te bate à porta do coração. E quando te entregas imprevidente, tuas conquistas mais elevadas tremem nos alicerces. Chego a desconhecer-te, porque a fúria dos elementos interiores te alteram a individualidade aos meus olhos. E eu não sei se passas a condição de criança ou de demônio. Se não podes conter ainda estes movimentos impulsivos de sentimentos perturbadores, chegando o instante do testemunho, cala-te e espera. A cólera nada edifica e nada restaura, meu filho. Apenas ela semeia desconfiança e temor ao redor dos teus passos. Não ameaces com a voz, nem te insurjas contra ninguém. É provável que guardes alguma reclamação contra mim, teu pai, porque eu também sou ainda humano. No entanto, filho, acima de nós, ambos permanecem o Pai Supremo. E que seria de ti e de mim se Deus um dia se encolerizasse contra nós? Companheiro, você nos solicita algo dizer sobre a paternidade involuntária. Comecemos por destacar a situação dos irmãos desencarnados, ainda excessivamente vinculados à experiência física. Ei-los que passam por nós ou passamos por eles. Formam grupos que evoluem rente aos próprios homens. Vemo-los sem que nos vejam. Estão dentro da nuvem formada pelos pensamentos de que se nutrem. Irmanam-se pelas vibrações que eles próprios emitem. Cada núcleo parece uma colônia de consciências dilapidadas pelo sofrimento que criaram para si próprias. Num plano de vida em que as ideias tomam forma e consistência, em derredor daqueles que as arrojam de si, jazem fora da realidade, vivendo nas alucinações materializadas, agora em movimento por fora deles. Todos, porém, acalentam o desejo de retomar o corpo que deixaram, a fim de reclamarem no mundo físico o que julgam pertencer-lhes. E, na impossibilidade que lhes frustra os anseios, depois de amargosos diálogos sempre reiterados, acabam em explosões de rebeldia e arrependimento que sensibilizariam corações de pedra. De nossa parte, efetuamos quanto se nos faz possível para acinerar-lhes
o espírito agoniado. Formamos turmas de assistência que os reconfortem ou lhes restaurem o ânimo. No entanto, após breve pausa para reflexão, volvem a dor que eles próprios sustentam. Entretanto, não se encontram em supostos infernos exteriores. Moram ao nível dos homens comuns, usufruindo-lhes o ambiente. De quando a quando, esses companheiros aflitos se harmonizam com aqueles irmãos reencarnados que se lhes afinam com a vida íntima, nesse ou naquele ângulo de pensamento, e lhes transmitem a ânsia de retorno à terra. Querem nascer de novo a qualquer preço. Imploram novo corpo através da suave hipnose das petições comovedoras. E semelhantes requisições afetivas, por vezes, repercutem nos sentimentos do homem ou da mulher a que se ligam através da afinidade. E daí, frequentemente, surgem a gravidez e a criança inesperada. Digo tudo isso a você, prezado amigo, porque você me fala do filhinho em gestação e indaga sobre a conveniência do aborto. Não exija semelhante delito da sua companheira de emoções e entretenimentos. Essa criança que você auxiliou a formar provavelmente estará chegando do plano que descrevemos. Não destrua o ninho dessa ave de Deus que aspira a reviver sob a proteção de seu carinho. Se você não pensava na criança quando amava a jovem, que acreditou em suas palavras, guarde a certeza de que o espírito renascente pensou em você. Deixe que o amor lhe funcione nos raciocínios, enterneça-se e receba quem o procurou sem que você conscientemente o procurasse. Quem será esse coração que pulsa no seu? Algum ente querido de seu próprio passado ou talvez do seu presente? No futuro saberemos. Por agora, se algo lhe podemos pedir, rogo-lhe de irmão para irmão, amigo, auxilie essa criança a viver. Pai, uma palavra tão simples assim, você sempre foi a base pra mim, um exemplo de como sonhar e alcançar. Pai, só 3 letras definem assim, esse amor que eu sinto é sem fim. Suas palavras me fazem lutar, conquistar. E eu sei que eu vou ter que chorar, mas você me ensinou a orar. Se o mundo me fizer prostrar, sua mão sempre vai me ajudar. Nossas brigas sempre acabam com o seu sorriso. Brincadeiras ou apenas um momento insano. Se a vida me enganar, eu estiver
eu te amo. Mas você me ensinou a orar. Se o mundo me fizer prostrar, sua mão sempre vai me ajudar. Nossas brigas sempre acabam com o seu sorriso. Brincadeiras ou apenas um momento insano. Se a vida me enganar, eu estiver chorando, uma coisa sempre espero no final do dia: filho, eu te amo. Dentro da tranquilidade possível, conservemos as nossas paternais emoções na confiança em Jesus, que por seus mensageiros nos estenderá providências em auxílio de todos os corações queridos que, no momento, se encontram associados no mesmo esforço de reajuste espiritual. Abençoemos as dificuldades e, igualmente, lembremo-nos das bênçãos que o nosso grupo doméstico vem recebendo do amparo do Senhor. Os filhos são originalmente de Deus, e em nossa condição de zeladores deles, façamos quanto se nos faça possível para auxiliá-los no limite de nossos recursos. Os deveres bem cumpridos do coração paternal sempre nos farão tranquilos perante Jesus. Os corações paternos, ajustados à lei do bem, devem guardar a tranquilidade que sempre lhes iluminam a vida, a fim de agirem com acerto. Esforcemo-nos ao máximo para sustentar os filhos queridos no clima da paz, com o regresso à calma edificante do lar. Entretanto, se os filhos não puderem responder positivamente ao carinho dos nossos apelos, respeitemo-los na estrada que escolham trilhar e peçamos a Jesus, a todos, nos fortaleça. O dever cumprido corretamente é a ficha moral do homem. Tranquilizemo-nos assim, na consciência equilibrada pela noção de nossas obrigações escrupulosamente atendidas. Mocidade, ressurge o novo dia, retoma o arado, renovando a eira, e cultiva com Cristo a sementeira da verdade, da paz e da alegria. Guarda a fraternidade por bandeira e a lição de Jesus por novo guia. Seja teu canto a glória que anuncia renovação à humanidade inteira. Ergue a vida por lâmpada divina e estende a claridade peregrina que dimana do amor sublime e puro. E servindo ao Senhor, ditosa avança, multiplicando as bênçãos da esperança na direção dos cimos do futuro. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos pais que temos. Com tua graça, eles abraçaram a missão de revelar tua face paterna, gerando o cuidado da vida. Senhor, hoje queremos pedir por todos eles, abençoa-os e protege-os. Que todos aprendam de ti como ser verdadeiro Pai. Derrama sobre eles as tuas infinitas bênçãos, saúde, paz, fé, alegria e serenidade. Dá-lhes, Senhor, a capacidade de amar como teu Filho amou.
Ensina-os a ser filhos amáveis, compreensivos e agradecidos pelo Pai que temos. Que pais e filhos vivam a paz, a harmonia e o bem-querer. Que todos nós vivamos a graça da Tua presença e do Teu amor que nos faz família. Ilumina, Pai, a todos os pais que estão na erraticidade. Dai a eles a certeza do nosso amor e que eles continuem sendo, com toda certeza, o Pai amoroso, alegre, tranquilo e feliz que era quando estávamos juntos. E que eles encontrem, Senhor, a vossa proteção e o vosso amor, na certeza de que um dia estaremos todos juntos. Que seja assim. Pai, senta aqui comigo que eu quero olhar nesse rosto que o tempo fez mudar, mas sempre será o meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho. É você quem vai descobrir se é prata ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, Pai. E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito, engole o choro que é mais bonito. Menino que chora pro céu não vai. Pai, eu quero ouvir essa voz cansada que um dia me falou de uma estrada que a gente vai e não sabe se vem. Voz protetora que me disse tão forte que existe azar, mas existe sorte. Existe o mal, mas existe o bem. Pai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo atrás do sucesso. Eu desci no fundo, onde só quem busca um sonho vai. Mas quando ele volta como eu voltei e encontra o velho como eu te encontrei, é só pra dizer: eu te amo, Pai.